Aleluia. Vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tá tranquilo. Tá tranquilo. 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Aleluia. Primeira epístola de Paulo, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Os irmãos podem se sentar, por gentileza. Glorificado seja o grande nome do Senhor. Queridos, esta palavra de hoje, esse tema de hoje, né, o cuidado de Deus para o ministério, no ministério, hoje, né, estando nós intercedendo pelo mês de junho, hoje não é uma palavra um tanto devocional, né, aquela palavra de pregação, sabe? É uma palavra mais doutrinária, de instrução, tá? Mas, de um jeito ou de outro, Deus vai falar conosco e vai edificar as nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu costumo, sempre que eu estou estudando a palavra, buscar o significado, né, de alguns termos que se encontram na palavra do Senhor, para poder entender melhor. Então, de início, eu quero com os irmãos aprender, estudando aqui, as definições do que é ministério, do que é ministro, do que vem a ser um diácono, né? Vamos lá. Ministério. O que quer dizer ministério? Primeiro, nós precisamos entender que algumas palavras que constam do nosso idioma, o português brasileiro, eles vêm sobretudo do latim, irmão, porque a nossa língua, o nosso idioma, ele é sobretudo uma língua latina, assim como o espanhol. Então são palavras que vieram do latim. Por exemplo, ministério. Ministério vem do latim ministerium, que significa ofício, trabalho, até mesmo sacerdócio. No grego é ipurgeio. E por que é importante a gente entender da onde veio, por que no latim é um tipo de língua e como que estava traduzido no grego? Porque o Novo Testamento, irmão, onde se assenta a nossa palavra hoje, ele foi escrito no grego. E o grego, ele é uma língua especial, interessante. Você escreve uma palavra, o autor escrevia uma palavra, aquela palavra tinha lá a sua grafia, o seu significado literal, mas ela também tem um significado de sentido. Por isso, quando nós estudamos a palavra de Deus, irmãos, nós podemos também estudar com um dicionário etimológico. O que é um dicionário etimológico? É um dicionário que mostra da onde veio a palavra e o que ela significa. Tá bom? Então, é muito importante nós sabermos a raiz das palavras, para nós entendermos de fato o significado. Os irmãos vão ver que no decorrer do estudo, todas essas palavras vão fazer muito sentido para o que nós vamos nos aplicar a aprender hoje aqui. Ministro. O que significa ministro? Também vem do latim minister ou ministri, que significa servente. Já dá para a gente ter uma ideia, né, do que consiste o trabalho de um ministro na igreja, né? E, na verdade, de quem são os ministros na igreja. Nós vamos entender o papel de cada um aqui. Aquele que serve ou ajuda, conselheiro, e em grego, ipurgos. Agora, mas irmão Maurício, na verdade, ministro não significa servo, e a palavra não deveria ser, na verdade, então, diácono? Irmãos, sim e também. Diácono é outra palavra que, na verdade, está incorporada na nossa língua do latim, diáconos, que em grego é diakonoi e significa servo, mas cada palavra tem a sua aplicação particular. E nós vamos aprender isso. Por exemplo, no evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 1, versículo 2, Lucas 1, versículo 2, diz assim:
segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Aqui, Lucas está falando que, como muitos tinham se posto a escrever tudo o que Jesus tinha feito por obras e palavras, ele também se poria a escrever segundo os que já haviam transmitido. Então existe até um entendimento entre estudiosos bíblicos de que o Evangelho de Lucas ele foi o segundo a ser escrito, tendo sido Marcos o primeiro. E aqui ele fala, ministros da palavra. Qual que é a palavra que Lucas empregou aqui para falar ministros da palavra? Foi diácono? Não. Foi hipurgeio? Não. A palavra que Lucas emprega aqui para falar de ministro da palavra ou servo da palavra é huperetes. Para quem quiser escrever, é Huperets, huperetes. Significa o que é isso, irmão? Huperetes significa remador de baixa categoria ou último remador. Por que Lucas escreve no Evangelho uma palavra para se referir a ministro da palavra, algo que significa um remador? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Na Grécia Antiga e naquele tempo bíblico, existiam algumas penas de trabalhos forçados, penas de escravidão, o que hoje para nós é uma coisa totalmente absurda, mas o meu professor de história, ele costumava dizer assim, a gente tem que olhar a história no passado e às vezes ver aqueles atos absurdos com os olhos e as lentes daquela época, aí você vai entender o contexto. Quando você tinha alguém que foi condenado e ele não tinha espécime, dinheiro, para poder pagar a sua dívida, ele servia com a própria vida. E às vezes era condenado a penas de escravidão, como por exemplo trabalhos forçados, dos mais variados tipos. Se era a pena com um próximo, alguém, um parente, ou uma pessoa que morava junto a ele, ele pagava prestando serviço para essa pessoa. Se era uma pena contra a comunidade ou contra o Estado grego ou outras nações, outras nacionalidades, ele pagava com serviços forçados. E na Grécia era muito comum mandar os escravos, as pessoas que estavam condenadas, para as galés, que eram aqueles navios antigos que eram movidos a remo, né? Tinha vela, mas também tinha o remo. E nesses navios de remo, existiam certos níveis. Tinha o primeiro nível e tinha o último nível, que ficavam os mais fracos, que ficavam os que estavam condenados à maior pena, que tinha maior presença de parasitas, bichos, ratos, doenças. Era o último nível do navio, remador de baixa categoria. Lucas se refere a ministro da palavra como isso, nesse contexto, que era o contexto que ele conhecia na época. Por quê, irmãos? Veja bem, hoje para nós, como eu disse, isso é absurdo. Mas o remador de última categoria era aquele que primeiro dava o esforço do remo. Era o que botava mais força para puxar o barco. Era aquele que colocava mais força na atividade do remo. Então, se a gente for fazer um paralelo, o ministro é aquele que emprega maior força para puxar o barco. Qual é o barco? O barco é a igreja. É aqui as paredes? Não, aqui é a casa de oração. A gente chama de igreja, né? Templo. Mas a igreja está aqui, ó. E o ministro, que depois nós vamos ver quem é, nós vamos entender se é só o pastor, se é só a pastora, se são os obreiros, ou se é todo aquele que é chamado para servir a Deus. O ministro, ele emprega a força puxando a igreja, puxando o barco, movimentando o barco. Então tem muito sentido quando Lucas usa essa palavra huperetes. Em outras palavras, em outras passagens,
Também existe esse mesmo termo, está em Mateus 5:25, Mateus 26:58, Lucas 4:20, Atos 13:5, João 7:32. Nós não vamos passar nesse momento, é só para mencionar que esse mesmo termo se encontra em outros locais da palavra do Senhor. Agora, por que, agora para a gente entender, não tinha um outro termo que Lucas podia usar? Por que ele usa a figura escravo? Vamos entender por que ele usa a figura escravo e o que escravo quer dizer. Escravo é uma palavra que vem do latim medieval, slavos, que significa cativo. Cativo, aquele que está cativo, ou seja, que está dominado. Escravo no grego é doulos, quem está submetido à vontade de outro. Opa, o ministro da palavra está submetido à vontade de alguém? Está, não está? Está submetido à vontade de Deus. Por isso ele é um doulos. Por isso ele é um escravo. Tem alguns setores da igreja, alguns irmãos, que não gostam de ouvir isso. Imagine, irmão, escravo. Por que nós somos escravos? Ele nos libertou, nós somos filhos, Abba Pai. Legal, querido. Nós somos filhos, nós somos irmãos, mas nós somos escravos também. E mais para frente nós vamos ver por quê. Os próprios apóstolos, eles se mencionam como escravos de Cristo. E nós vamos entender por quê. Escravo é quem está submetido à vontade de outro, a alguma espécie de poder ou força maior. Submetido à vontade de um Senhor. Senhor, irmãos, é uma palavra vinda do latim. Eu vou cansar vocês com isso, mas nós vamos aprender. É uma palavra vinda do latim, senhoria, e no grego ela significa kyrios, que quer dizer dono. Então, quando nós falamos paz do Senhor, irmão, paz do dono. Dono do quê? De tudo. De tudo. O Senhor que nós servimos é dono de absolutamente tudo, inclusive da minha e da sua vida. Se Ele é dono da minha e da sua vida, eu e você somos servos. Se nós somos servos, nós somos escravos da vontade dEle. E glória a Deus por isso. Porque se nós somos escravos da vontade dEle, é a vontade dEle que acontece na nossa vida, não a nossa. E glória a Deus que não é a nossa vontade. Porque se for a nossa vontade, nós que somos falhos, nós que somos faltos, nós vamos desobedecê-lo. Nós vamos desobedecê-lo. A palavra fala que a nossa carne inclina para a desobediência. Mas quando nós estamos dominados pelo Espírito Santo, enviado pelo próprio Senhor Jesus para ser o consolador da igreja, já foi mencionado aqui nesses dias, nós passamos a ser em tudo controlados por eles. E aí já não temos mais vontade própria, mas a nossa vontade é a mesma vontade daquele que nos criou, ou seja, Kyrios, o dono, Senhor. Percebe como quando a gente vai minuciosamente na palavra, a gente descobre alguns tesouros? Isso não é só para mim, o irmão Maurício, que tem, por bondade de Deus, essa função ministerial. É uma função ministerial de evangelista. Isso é para todos nós. A palavra de Deus, ela está disponível aqui para ser estudada por todos. Agora aqui, eu quero que você pense por um momento em uma igreja onde todos, onde cada um pega a Bíblia, isso está escrito aqui, ministro da palavra, por que ele escreveu isso? Por quê? E se dedicar aí em saber a raiz do porquê. Ah, irmão, mas eu não tenho conhecimento. A Bíblia diz que quem não tem conhecimento, peça que Deus dá liberalmente a cada um. Tá? Ele tem conhecimento para todo mundo. E outra coisa, o chamado de pregar o evangelho não é só para mim, não é para o pastor Alexandre, para os irmãos, não. Para todos nós. Para quem? Para a primeira pessoa que se achar na rua. A primeira pessoa que se sentar do seu lado no ônibus. Ou para o seu amigo ou amiga que senta do seu lado no seu trabalho. É a sua missão pregar para ele. Mas ele é um adversário, ele é um opositor do evangelho. Glória a Deus, é esse mesmo que Jesus quer salvar. Eu tinha, no escritório que eu trabalhei, de advocacia, um menino,
ele estudava de manhã direito na FMU e filosofia de noite na PUC. Ele era totalmente contrário ao evangelho, totalmente. E eu não sabia, quando eu comecei a trabalhar lá, e ele me falou isso, e ele já notou, né? A gente é notado. Você é evangélico? Eu falei, eu sou, graças a Deus. Por que graças a Deus? Aí pronto. Esse graças a Deus, ele já entendeu que eu estava me colocando acima dos outros, porque eu era evangélico. Eu falei, obrigado, Senhor. O Senhor colocou ele aqui para eu evangelizar. Eu vou evangelizar essa vida aí. É assim, irmão. Tá? Isso é um assunto parentético. Aquele que demonstra oposição ao evangelho do seu lado é esse mesmo peixe que você vai pescar para Jesus. E você vai pescar. Tá? Então, Quírios, ele é o dono. E o escravo, ele tem um dono. Quando a pessoa tem uma pena a ser paga, ele passa a ser escravo e passa a ter um senhor. Nós tínhamos uma pena a ser paga. O nosso pecado, herdado do nosso primeiro pai Adão e da nossa primeira mãe Eva, nos condenava à morte. E nós não tínhamos como pagar esse pecado, pagar essa pena, pagar esse preço. Então, ele, o Quírios, o dono, pagou o preço por nós. E aí, quando acontecia de alguém pagar o preço do crime de alguém que cometeu um crime, que alguém cometeu um delito, essa pessoa se tornava escravo dele. Nós nos tornamos escravos de Cristo, porque ele pagou o nosso preço, o preço do nosso pecado na cruz. Então hoje nós temos um dono, por isso nós somos escravos. Mas não escravos naquele sentido pejorativo, escravo que sofre, não. Escravos no sentido de que os servimos por vontade própria. Os servimos por vontade própria. Nós encontramos outras citações de escravo na palavra. Em 1 Coríntios 7:22. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Obedeçam, Efésios 6:6. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Romanos 6:22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. O próprio Cristo, irmãos, em Filipenses 2:7. Vamos dar uma olhada lá. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. A palavra ali, servo, em grego é doulos, que é escravo. Ué, mas Cristo, irmão, um escravo? Em primeiro lugar, nessa palavra aqui, em nenhum momento Jesus está deixando de ser o que ele é, o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus em poder, em vida eterna, em todos os atributos que a segunda pessoa da Trindade compõe a si mesmo. Mas ele, momentaneamente, na sua condição humana, abre mão disso e se faz semelhante aos homens para ser escravo da vontade de Deus, o seu Pai. Tanto é que no Getsemane ele fala: se for da sua vontade, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. O próprio Cristo submeteu a vontade dele à vontade do Pai. E o que eu quero enfatizar com isso, irmãos? Nós que servimos a Cristo, que temos ele como exemplo, temos que usar o exemplo dele e submeter todas as nossas vontades a Deus. Nós que somos filhos de Deus, temos que submeter todas as nossas vontades a ele. Mas, irmão Maurício, você está me dizendo uma coisa óbvia. Será?
Vamos olhar o entendimento que a gente tem hoje, né? Vamos ver como que a igreja, certos setores da igreja, entendem algumas coisas hoje. É fácil, é simples a gente abrir mão da nossa própria vontade pela vontade de Deus? De jeito nenhum. E por quê? Por causa do nosso eu, por causa da nossa carne, por causa da nossa condição humana, que ela é naturalmente desobediente contra Deus. A nossa natureza humana é naturalmente desobediente contra Deus. Ela faz oposição a Deus. E por vezes nós queremos impor a nossa vontade contra a vontade de Deus. Pode ver, quando alguém começar a pregar na igreja ou dizer uma profecia, Deus não vai fazer a sua vontade. Qual é o sentimento que você tem nesse momento, que eu tenho nesse momento? É de sorriso? É legal. Não, a gente... Como assim Deus não vai fazer a sua vontade? Mas nós deveríamos nos exultar, nos alegrar por isso. Porque como já foi dito aqui, quando Deus não faz o que eu quero, é porque Ele vai fazer uma coisa melhor. Porque os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Ele sabe de coisas que eu não sei. E é por isso que nós estamos aqui na campanha. Estamos clamando para sabermos coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Mas a partir do momento que nós somos contrariados, que Deus mostra, olha, você tem que me obedecer, você vai fazer a minha vontade, o nosso eu retrai. E nós não devemos ser assim. O próprio Cristo, aniquilando-se a si mesmo, tomou a forma de servo, de escravo, fazendo-se semelhante aos homens. Obedeceu à vontade de Deus. E em tudo foi perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. O ministério da igreja, irmão, é sobretudo, então, um ministério de servos. Um ministério de serviço. Para quem? Para a própria igreja. O ministério do pastor aqui é prover a liderança e alimento espiritual para a igreja. O ministério da música é prover a música para esse momento excepcional de adoração. O ministério da diaconia é prover a organização do templo e o serviço para os irmãos. Todo ministério é importante. Ninguém e nenhuma função na igreja é sem importância. Todos e tudo é importante na igreja. O que eu quero enfatizar com isso? Eu sempre tenho uma coisa que eu quero enfatizar. Às vezes a gente fica com aquele sentimento, eu queria ser reconhecido na igreja, mas ninguém me reconhece, porque o pastor vem e fala, olha, você a partir de hoje vai ficar cuidando do copo de água aqui. Você vai ter a função de cada pregador que subir ao púlpito, abrir o copo de água e entregar para ele. Tá vendo? Aí, qual que é o sentimento? Primeiro, isso acontece com todos nós, irmão. E eu sou o primeiro a me colocar na palavra, tá? Puxa, mas eu queria fazer aquilo. Eu queria o destaque. Eu queria o destaque, só um copo. Ô, irmão, permitir, fazer com que o pregador não fique com sede, é uma missão nobre, sabe? Aqueles irmãos que deixam o pregador com sede. Então, irmãos, é uma função. Assim como permanecer de vigia na porta. Eu, lá na Assembleia de Deus, que eu congregava, eu fiquei bastante tempo, servi bastante tempo como cooperador lá na porta. E como a minha área também, antes de ir para o direito, a minha área era segurança, eu ficava como se eu fosse um segurança, irmão. Um segurança mesmo. A criançada, ela passava assim com os irmãos, né? Fazia, mas quando chegava perto do irmão Maurício, cara de tenente brigadeiro, eles voltavam para dentro da igreja. E é um serviço importante. Depois eu fui olhar carro no estacionamento. Na chuva, no vento, no frio. Era um serviço importante. Por quê? Porque com alguém lá, os carros estavam seguros. Com quem? Com o Espírito Santo. Comigo não, né? Porque eu não podia prover segurança nenhuma. Ninguém ia ter medo de mim. Mas era um serviço, irmão. Qualquer serviço na igreja tem a sua importância. É um ministério. Ministério é
qualquer serviço que você presta para Deus. E todo esse serviço que você presta para Deus não vem de outro a não ser do próprio Deus. Se alguém vem até você e fala, cuida disso para mim, é o próprio Deus que comissionou essa pessoa para te entregar esse serviço. Então, nós vamos ser os melhores cuidadores do copo, nós vamos ser os melhores cuidadores da bandeira, nós vamos ser os melhores cuidadores dos microfones, vamos ser os melhores vigias, vamos ser os melhores pregadores, vamos ser os melhores músicos. Por quê? Porque é para a igreja, para o serviço da igreja, mas para a glória de Deus. E servir, irmão, para a glória de Deus é a maior recompensa que um cristão pecador, mas redimido, pode receber. Você serve ao Rei do Universo, você serve ao Kyrios, você serve ao Dono. Então a gente precisa ter essa mudança de paradigma. No mundo existe o holofote. No mundo existe a ostentação. E infelizmente, em alguns setores da igreja, em algumas igrejas, o foco é a ostentação. A hora do culto é a hora de um show. Eu cheguei até a conversar isso com o pastor. A hora do culto é a hora de um show, um mega show, onde Cristo fica onde? Lá no fundo. Irmão, como eu já falei aqui, que ele cresça e nós diminuamos. Quem tem que aparecer aqui é o Senhor, porque todos nós estamos aqui por Ele, em nome dEle e para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito do ministério para a igreja. Nós precisamos ter entendimento, irmão, do que Deus quer para a igreja e como Ele trabalha na igreja, do que Ele faz na igreja, do que Ele deu para a igreja. 1 Coríntios 12, 28... ele fala sobre os ministérios que ele nos deixou. E em Efésios 4, 11 e 15 também. 1 Coríntios 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja. Presta atenção. Pôs Deus. Primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Efésios 4, do 11 ao 15. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vocês perceberam que tem uma correlação nessas duas palavras? Nessas duas passagens? É quase a mesma coisa. Apóstolos, profetas, doutores. Enfim, aqui nós vemos, Deus pôs uns na igreja para isso, e pôs outros na igreja para isso. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. O que é um profeta, irmão? Profeta vem do grego profetein, que significa falar em nome de. Quem é profeta aqui? Eu só estou vendo profeta aqui. Todos nós falamos em nome de alguém. Todos nós falamos em nome de Cristo. Então todos nós somos profetas. E ele colocou cada um nas suas funções. Para o quê? Para o bem da própria igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Ele deu ferramentas, que são os dons. Dom de ciência, dom da palavra, dom de profetizar, dons de curar, dons de maravilhas. São ferramentas para a edificação do corpo de Cristo. E deu funções ministeriais para a organização do corpo de Cristo e para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. É como se fosse mesmo um exército, irmão. O exército, ele tem o general, ele tem o coronel, ele tem o major, ele tem o capitão. E cada um vai tendo a sua função. Dentro dessas hierarquias, cada um tem as suas próprias atividades. Nós somos o exército de Cristo.
E como exército de Cristo, nós estamos organizados por Ele para melhor servirmos com aquilo que Ele nos tem dado. Cristo, ao prover à igreja desses ofícios, deseja o aperfeiçoamento da igreja para o bem da própria igreja, para que todos cheguem a unidade da fé, B, conhecimento do Filho de Deus, e C, varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Com o propósito de não sermos meninos inconstantes, levados por ventos de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulentamente. O propósito do ministério, irmão, é o aperfeiçoamento de Cristo, para que ninguém se perca da presença de Deus, para que nós não sejamos levados por ventos de doutrina, para nós não sermos inconstantes. O que é inconstante? É aquele que não é constante. Não ser constante é aquele que não é diligente no seu trabalho. O trabalho ele tem que ser constante. Uma vez que você começa a trabalhar, por exemplo, no seu trabalho secular, você pode ir hoje e não pode ir amanhã? Não, você vai tomar uma advertência e vai tomar desconto no seu holerite. Se você for uma segunda vez, você pode ser suspenso. A terceira, você vai ser demitido. O serviço de Cristo é a mesma coisa. Uma vez que você foi chamado para servir, você não pode ser inconstante. Eu não posso ser inconstante. Nós temos que ser trabalhadores diligentes, ou seja, cuidadosos, comprometidos, porque nós estamos trabalhando o trabalho de Cristo e é para Ele que nós dedicamos a nossa diligência. É para Ele que nós dedicamos o nosso serviço. Não pode então ser de qualquer jeito. Eu vou quando eu estiver bem, eu vou quando eu puder. É claro, existem aquelas exceções, né? Tem dia que por motivo de força maior não dá para fazer mesmo. Mas eu vou falar uma coisa aqui que meu pai me falava muito quando eu era jovem. Deus sabe quando você não pode, Deus sabe quando você não quer. E irmão, está aqui o pastor Alexandre. O pastor Alexandre é o pastor aqui da regional e de 13 igrejas. Mas ele é um irmão como todos nós. Ele não vê o meu íntimo. E ele nem precisa. Ele não precisa. Deus já vê, querido. A gente está se esquecendo de uma coisinha muito básica, irmão. A gente passou a se habituar, a achar que a gente trabalha para os homens. Nós temos que ter fidelidade ministerial. Temos que ter, é como se fosse um exército mesmo. Os imediatos do oficial superior tem que ficar próximo dele para escutar o comando e executar. Mas, irmão, o nosso general é Cristo. É Ele a quem nós servimos. E ainda que o pastor não veja a minha diligência, ele vai ver. E se eu não for diligente, ele vai ver. E aí, irmão? E aí estará registrado para o memorial das nossas obras diante dele. E nós que temos a nossa teologia, nossa forma de crer, já sabemos que um dia todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Deus, aonde as nossas obras serão expostas e aonde elas passarão pelo crivo do fogo. Se elas se queimarem como a palha, nós não permaneceremos diante dele. Eu estou falando agora de escatologia, a doutrina das últimas coisas. Mas se a nossa obra for provada como ouro no fogo, que quando o ouro é provado no fogo, ele derrete, ele fica mais puro ainda, ele separa a impureza do que é ouro puro, nós vamos permanecer diante de Deus e seremos galardoados. Querido, você está trabalhando para o Senhor. A sua obra é para o Senhor. Então faça o seu melhor para o Senhor, para que a sua obra permaneça diante dele e não seja queimada como a palha que é queimada no fogo. Um dia todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós louvamos, nós pregamos, nós cantamos, mas irmão, tudo isso é um ensaio para a glória.
É isso que a gente tem que colocar na cabeça. É um ensaio para a glória. Estamos indo para o céu. Cristo voltará para buscar a sua igreja. Sejamos diligentes no trabalho do Senhor. Ele sabe quando você não pode, Ele sabe quando você não quer. Dê a sua satisfação para Ele. Eu devo dar as minhas satisfações para Ele. Servimos a Deus, irmão. Temos comunhão uns com os outros, mas servimos a Deus. E Ele espera de nós o melhor. Mas, irmão Maurício, como eu posso dar o melhor? O melhor é aquilo que está à sua mão para fazer. A Bíblia diz: tudo aquilo que lhe for entregue para fazer, conforme as tuas forças, faça. Faça. Deus, irmão, não vai te dar uma incumbência que, mas eu não posso. Não. Você pode, porque primeiro é Ele que vai te capacitar. É Ele. Nós oramos, Senhor, me usa, me usa, me usa. Aí Ele dá a incumbência. Deus está falando com alguém aqui. Ele dá a incumbência para a pessoa ser usada, né? E aí a pessoa abre a mão. Não, eu não quero, mas eu não estou querendo. É que eu queria aquilo. Querido, sirva a Deus na forma como você foi chamado. E é nessa forma que Deus te chamou que Ele vai ser glorificado na sua vida. Na forma como Ele te chamou. Ele vai ser glorificado na sua vida. Mas não tem ninguém vendo. Querido, Deus está te vendo. Deus nunca deixou de te ver. Deus não deixa de te ver nem por um minuto, irmão. Quando você acorda, Ele já estava te olhando. Durante o seu sono, Ele esteve te olhando a noite toda, velando por você, trabalhando no turno da noite, enquanto você estava dormindo lá, sonhando até. Ele estava lá, trabalhando, do seu alto e sublime trono branco, com o seu cetro de glória celestial, trabalhando por você. Seja grato, mostrando a sua diligência para o trabalho do Senhor. Mas irmão Maurício, eu não tenho um trabalho na igreja. Ótimo, pregue. Pregue e se disponha também, se disponha. Como a igreja vai saber que você está apto se você não se dispor? Eu estou aqui. Você vai ser alistado, você vai ser chamado para servir a Deus. Há trabalho pronto para todos, irmão. Os campos estão brancos e a ceifa está próxima. A ceifa está próxima. A gente precisa se lembrar disso. Servimos a Deus e Ele espera de nós o nosso serviço, pura e simplesmente. Para com esse negócio de não posso, não sou, não é mesmo. Nunca foi. Com Deus não é assim mesmo. Eu sou o melhor evangelista. Ele me derruba ali no chão e eu dali não saio. Lembram de Nabucodonosor? Vejam aí a Babilônia que eu construí com o meu braço. Aí Deus vai lá, tira o entendimento dele e ele ficou rastejando como animal. A gente sabe que hoje é uma doença mental que ele teve. E a psiquiatria moderna diz que não existe esse negócio de alguém contrair uma doença mental, ficar, vamos dizer assim, usar uma palavra pejorativa, não é esse termo, louco, e depois deixar de ser louco. Mas Deus fez isso. Tirou o entendimento de Nabucodonosor, deixou ele rastejando, comendo grama no chão e depois devolveu. E quando devolveu, ele reconheceu que existe um Deus no céu. Não é eu, não é você mesmo. Agora, ficar diante de Deus, eu não posso, eu não consigo. Isso é falsa humildade, irmão. Humildade é você saber, é eu saber, nós sabemos que nós não temos nada de bom em nós, porque nós somos pecadores, e mesmo assim, mas Senhor, eu mesmo com a minha falha, eu vou te servir. Isso glorifica a Deus. Tá? A sua disponibilidade, isso glorifica a Deus, tá? Glorifica a Deus. Vamos prosseguir. A palavra de Deus diz em Efésios 4:1. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Digno, irmão, no original do grego, a palavra usada é axios. Axios significa perfeitamente ajustado.
é uma palavra que dava a ideia do ajuste de uma balança. Paulo está falando aqui que nós devemos andar perfeitamente ajustados à vocação com que nós fomos chamados. Perfeitamente ajustados à vocação que nós fomos chamados. Em Atos 20 e 24, Lucas diz que ele não tem a própria vida como preciosa, contanto que ele cumpra com alegria a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ou seja, Lucas, assim como Paulo, assume a posição de servo, isto é, escravo, doulos, que não tem vontade própria e se contenta em cumprir a vontade de seu Senhor, dono, Quírios. Irmão, seja qual for a vocação para a qual Jesus te chamou, esteja bem ajustado, mais ajustado que uma balança, servindo a Deus com diligência, com preocupação, com dedicação. E assim você vai glorificar a Deus, e Deus vai ser glorificado na sua vida. Vai ser um instrumento para a glória de Deus. A provisão de Deus no ministério. Nós precisamos entender, irmão, como já dito aqui, que o ministério, ele vem do próprio Deus. E é Ele que comissiona os seus servos para o ministério na igreja. É Deus que levanta. 1 Timóteo 1,12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Querido, quando você é escolhido por Deus para fazer qualquer coisa na igreja, qualquer atividade, é porque Deus te teve por fiel. Fiel a Ele. Irmão, isso não é pouco, irmão. Isso não é pouco. Ser considerado por Deus, ser escolhido por Deus para servi-lo, não é pouco. Nós temos a tendência infeliz, irmão, de humanizar o que é divino e divinizar o que é humano. Existem atividades na igreja que são nossas, são corriqueiras, são de organização humana. Mas existem outras coisas que é o próprio Deus que comissiona. Quando Deus separa alguém para o ministério, é Ele mesmo que está impulsionando. Pode ser o pastor conversar aqui com alguns irmãos, olha, o que você acha do irmão fulano? Não. Deus é que vai guiar, irmão. Deus é que vai guiar a vontade de quem está levantando alguém para servi-lo. É o próprio Deus que faz isso. Em 1 Coríntios 12:5, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor sustenta, irmão, e provê o cuidado para os seus servos trabalhadores no seu ministério. Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Querido, por mim e por você, Deus não poupou nem o próprio filho dele para a nossa salvação. Enviou Cristo para morrer por nós. E não só morrer. Seria muito fácil, né, irmão? Enfiaram uma lança do lado de Jesus. Quando ele teve sede e ele pediu água, molharam uma esponja com vinagre. Imagina como era limpinho o vinagre da época. Eu não sou muito chegado a vinagre, irmão. Eu não gosto. Eu prefiro limão. Eu gosto de limão. Mas tem quem gosta de vinagre. Amém. Eu não acho que tem um gosto bom, mas amém. Imagina o vinagre daquela época. Geladinho, limpo. E o Senhor bebeu quando estava com sede. Por mim e por você. Bateram no rosto dele. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Ele estava com as chagas todas expostas, vertendo sangue. E colocaram sobre ele um manto.
Aquele manto romano era feito de um tecido, não é igual aos tecidos que nós temos aí, linho, seda. Era um tecido, irmão, espinhento, uma espécie de um feltro. Coloca aquilo em cima de uma ferida, você vai coçar o dia todo. Colocaram em cima do Senhor. Tudo isso por mim e por você. O mínimo que nós podemos fazer é dedicar toda a nossa vida por Ele. Seja fazendo o que for que Ele tenha nos levantado para fazer. Fazer o nosso melhor para a glória dEle. E aí Ele vai ser glorificado, como nós já dissemos aqui. Ele vai ser glorificado. Por que eu repito isso? Ele vai ser glorificado. Porque, irmão, o único propósito da igreja na terra é glorificar a Cristo. Como, irmão? Pregando, louvando, testemunhando, servindo. Tudo é para glorificar a Ele, porque tudo é para Ele, por meio dEle. Tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Concluindo, o ministério, irmão, não é só o irmão que é obreiro. O ministério, irmão, não é só lá o nosso irmão Luiz Fernandes Bergamin, Paulo Lutero de Melo. Não é só isso. Não é lá na Assembleia, o José Wellington Bezerra da Costa, esses pastores grandes, o pastor Silas Malafaia. Não é só isso, irmão. O ministério é todo e qualquer serviço prestado a Cristo e à sua igreja. Isso é o ministério, irmão. Os ministros, os servos, os escravos, os cooperadores, os auxiliadores são, portanto, servos que abrem mão da sua própria vontade, como escravos por vontade própria, para agradarem a Deus, com as suas próprias vidas, servindo a quem Cristo entregou as suas vidas por amor. Nós, irmãos, somos o corpo de Cristo e servimos uns aos outros. Isso é ministério, isso é serviço. Sejamos dedicados a esse serviço, porque estaremos sendo dedicados ao próprio Deus. Que Deus abençoe a igreja. Se ficou alguma coisa meio mal entendida, eu peço perdão. Peço que os irmãos estejam orando por nós. Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus.